bacana. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Christian, por você ter aceitado o convite, estar aqui para conversar com a gente. O Christian, ele é especialista em desenvolvimento territorial, né? Tem ampla experiência aí com o design e desenvolvimento de comunidades intencionais. E ele também é especialista em gestão de emissões de carbono. É ativista climático e praticante regenerativo. Então, Christian, agradecer, né, pela sua presença. Queria pedir para que você fizesse uma introdução, contando um pouco mais de você, da sua trajetória e fazendo uma apresentação inicial para que a partir disso a gente possa bater um papo mesmo, tá bom? Então, fica bem à vontade e aqui pode fazer a sua introdução, tá bom? Obrigado, Nathalie. Bom, vamos direto ao assunto, né? Eu, com 26 anos, participei da criação de uma comunidade, né? De uma comunidade intencional em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou de formação de administrador, né? E o processo da própria do próprio design da comunidade, do desenvolvimento dessa primeira comunidade, foi paralelo a essa segunda licenciatura que eu fiz, que foi a de administração pública, administração de governo, administração de Estado. Isso foram os primeiros 20 anos de trabalho na área de comunidades intencionais. Foi na cidade de Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, onde criamos a primeira ecovila da ilha de Santa Catarina, a Ecovila São José. E em 2012 eu viajei para o estado do Amazonas, justamente também a participar de uma comunidade intencional, uma comunidade que já existia naquele momento há 30 anos, hoje a comunidade tem 40 anos de existência, é a comunidade Céu do Mapiá, uma comunidade intencional também, uma comunidade logicamente maior e que tem a particularidade de estar inserida num contexto diferente, porque no caso a comunidade de Florianópolis é uma comunidade que está numa área, num território que é proprietária, a comunidade é proprietária dessa área. E no caso do Amazonas, do Céu do Mapiá, a comunidade ficou inserida numa unidade de conservação federal, numa floresta nacional. Digo que ficou inserida porque a comunidade é anterior ao decreto que estabeleceu aquela área como uma unidade de conservação federal, né? Uma área enorme, são 270 mil hectares de floresta amazônica, da qual a nossa é uma das comunidades, existem outras comunidades, mas a nossa é a comunidade maior, ao ponto que a sede do órgão responsável, que é o ICMBio, a sede do ICMBio está dentro da nossa comunidade. Então, de alguma forma, até pelo grau de desenvolvimento que a comunidade tem, é algo assim como a capital dessa região e dessa unidade de conservação. Voltando ao começo da história, então, em 92, que foi quando a gente iniciou esse processo de comunidade intencional, e o grupo já tinha tido duas tentativas anteriores, mas questões principalmente climáticas tinham descartado esses lugares, que eram mais na Serra Catarinense, um lugar muito frio e com geadas e extremos, digamos, climáticos, que afetava as práticas, né, de agricultura, especialmente das plantas medicinais que a gente cultivava. Então, eu me incorporo ao grupo nesse terceiro intento, que é o que vigorou, digamos, foi o que ficou até hoje. Hoje a comunidade tem, de 92, né, tem 31 anos de funcionamento, e continua lá. Eu tenho minha casa lá, sou residente, morador, fundador, membro do conselho, participo de todos os conselhos ao longo desse período, e teve essa possibilidade de fazer a licenciatura de administração pública
aproveitando todas as situações na comunidade, todos os processos na comunidade, para fazer justamente o exercício da formação. Então, foi também uma comunidade que foi visitada pelos meus professores, teve muita participação, não só no caso da minha parte, mas pelo próprio fenômeno, digamos, sui generis, né, inovador, sempre teve muita visitação e muita participação externa, né? Uma comunidade que tem basicamente 30 famílias, né, e uma área de 100 hectares de, de floresta, no caso aqui de floresta atlântica, né, de Mata Atlântica, e aproximadamente 25% dessa área são áreas de preservação limitada, e 75% área de preservação permanente, né? Tem 2 córregos de água maravilhosos que nascem na nossa área. Então, nós temos uma água que vem direto da montanha até nós, e só sem outros moradores antes, né? Então, é uma área também de um valor ambiental e de um valor, hoje, eh, climático, inclusive, porque a área de floresta é fantástico, né? Uma área realmente privilegiada. E aí comecei essa caminhada de uma caminhada que eu acho, hoje eu considero, depois de estudar um pouco o paradigma da regeneração, uma caminhada já regenerativa, né? A comunidade intencional, para mim, é uma unidade, né, uma ilha de regeneração que um grupo de pessoas se propõe construir, né, criar as condições e construir as capacidades aí nesse território para desenvolver um modelo de vida diferente, né? De alguma forma, o histórico das comunidades intencionais é interessante porque eles tem uma explosão de surgimento de comunidades na década de 80. Isso a gente vai saber depois, quando é formada uma rede global de ecovilas, e aí se verifica que essas ecovilas tiveram um crescimento exponencial naquele período. E é justamente um período que foi realmente marcante, né? Porque foi o período, digamos, em que o capitalismo como modelo se consolidou no mundo inteiro, né? A partir da década de 80 e 90, e como modelo hegemônico, né? Não vamos dizer no mundo inteiro, mas como modelo hegemônico, e digamos que a força da globalização e do neoliberalismo se mostrou bastante implacável. Então, pareceria ser que em muitos lugares as pessoas se reuniram para dizer: queremos fazer as coisas de outra maneira. Queremos construir modelos sociais e ambientais diferentes, e não existe esse espaço dentro do sistema hegemônico. Então, a gente criou essas unidades, né? O modelo anterior, digamos, era um modelo em que se combatia o sistema, né? A gente queria, eu lembro pela geração dos meus pais, por exemplo, eles queriam uma revolução, queriam que destruir ou derribar o sistema hegemônico para impor outro sistema. E nessa década de 80 se inaugura um modelo de nós vamos criar um novo mundo. Só que não podemos criar um novo mundo totalmente, então vão surgindo as ilhas, que são justamente unidades de regeneração, na minha visão, hoje, desde o nosso paradigma regenerativo, né, no qual o primeiro, digamos, sintoma, né, o primeiro sinal é justamente que essas comunidades nascem de um propósito evolutivo, né? Essas comunidades nascem justamente porque estão buscando condições de vida com maior saúde, com maior vitalidade, né, para as pessoas e para o meio ambiente. Então, ali surge como primeiro sinal esse propósito evolutivo, e junto com ele essa renovação, essa releitura da relação do nosso grupo, digamos, humano com a natureza, com o território, né? Então, ali nós temos digamos, essa semente, né, de regeneração, que é a centralidade do território nessa nossa proposta, né, nessa proposta comunitária, não só nossa, como digamos, dessa geração de comunidades que vai nascer nessa década, né, entre 80 e 90.
A comunidade do Seu do Mapiá é um pouco anterior, né? Nasce na década de 83 e nessa comunidade tem uma origem, digamos, que tem a ver com uma visão, né, da família fundadora, do fundador. Inclusive, se quiser colocar o slide, aí já nós podemos fazer uma passeadinha pelas Ah, comunidades. legal. Eu vou colocar então aqui os slides, daí você vai pedindo para passar, tá bom? Legal. São simplesmente uma amostra de algumas fotos, né? A gente pode deixar isso disponível no canal, porque tem alguma delas que tem a primeira principalmente, um texto um pouco maior. Aí explica então a comunidade do Mapiá, como falávamos, o nome completo dela é Céu do Mapiá, né? Covila Céu do Mapiá, como vocês veem, essa foto tem uns 2 ou 3 anos, foi um período ainda em que a nossa grande obra da igreja ainda estava em construção, né? Aí pode-se ver a estrutura surgindo, mas como vocês veem, é uma área muito verde, muito viva. Esse aí é o centro da comunidade, ou seja, a partir desse entorno, ainda o espaço verde é maior e mais presente. Ali, como a Nathalie já passou a imagem seguinte, é onde estão as fotos dos fundadores, daqueles que inspiraram essa criação da comunidade. O primeiro nós chamamos ele de padrinho, né, o fundador, Sebastião Mota de Mello, a família fundadora, e a sua companheira, que nós chamamos de madrinha, a madrinha Rita. Ele chegou, era um seringueiro, um homem que conheceu o trabalho escravo, né, que hoje sabemos que o trabalho do seringueiro foi um trabalho escravo, e ele justamente sonhou com uma comunidade em que não existissem patrões e empregados, uma irmandade, uma comunidade de amigos e de irmãos, de famílias que tivessem uma afinidade juntos, né? Que pudessem trabalhar juntos, comer juntos e, como ele dizia também, rezar juntos, porque essa era a inspiração que ele tinha no seu desenvolvimento espiritual. Então, ele considerava a comunidade um cenário apropriado para o desenvolvimento espiritual e material do ser humano. Ele vai estar há pouco tempo na comunidade, porque a comunidade é fundada em 1983 e em 1990 ele faleceu e a partir daí ficou a nossa madrinha, que hoje tem 98 anos e que ela é a matriarca da nossa comunidade, uma matriarca amorosa. E como toda mãe também severa, é uma matriarca, é uma mãe, né? Sempre atenta à correção e né? Instrui e corrige. Então, ela tem essa governança matriarcal desde 90 até hoje, né? Mais de 33 anos em que estamos sob a sua carinhosa governança. E nessa comunidade, agora podemos passar, Nathalie, temos então um modelo, né? Aí aparece o logotipo da instituição que eu represento. Neste momento, estou como presidente do conselho administrativo desse instituto. E aí vamos ver reuniões, né, processos participativos, amplos e participativos, nos quais fomos justamente desenhando, né, acompanhando o desenho que já tinha sido feito e muitas vezes redesenhando e adaptando e reformando dentro da comunidade aquilo que precisa ser atualizado para acompanhar esse processo, né, que o planeta inteiro está vivendo, né? Uma comunidade nesse sentido também a gente tem que lembrar que ainda como essa comunidade do Amazonas, que fica a um dia de canoa da cidade mais próxima, hoje com a tecnologia está plenamente conectada, né, 24 horas com o resto do mundo, com as informações do mundo inteiro, né?
Então, temos esse desafio tão grande que acredito que todos os empreendimentos e todas as iniciativas, todas as comunidades e intervenções sustentáveis e regenerativas têm de conviver com dois paradigmas, né? Como o paradigma de colapso e sobrecarga hegemônico e esse novo paradigma emergente, que é o da sustentabilidade e da regeneração. Então, continuando com os slides, vocês vão ver que a gente temos uma feira comunitária, onde a gente faz essas trocas e venda, né, de produtos locais. A partir disso, a gente criou uma moeda como primeiro passo para a criação de um banco comunitário. Temos a moeda verde, né? Aí temos as notas das moedas verdes, e fizemos com isso um sistema de economia solidária, chamado Rede Forte, né? Rede de Economia Solidária, que justamente vai levando à prática e educação desse modelo de economia, de nova economia que a gente quer construir. É importante que a gente entenda, por exemplo, que uma comunidade, no seu contato com o resto da sociedade, ela vai receber uma influência muito grande. E a própria arquitetura da nossa economia é uma arquitetura da desigualdade. Então, a gente tem que estar sempre atento e, de alguma forma, como é o caso dessa moeda e como é o caso das atividades de economia solidária, sempre estar atento aos antídotos, né, aos remédios, às vacinas, digamos, de alguma forma, que a gente tem que ter para que essa arquitetura da desigualdade seja minimizada, seja ao menos controlada. Então, continuando com a apresentação, vocês vão ver aí, esse aí é nosso escritório, são membros da comunidade, membros também do nosso instituto. Aí é a alegria de nós termos a distribuição da moeda, que foi um sucesso, um case muito, muito importante. E esse trabalho de estar sempre reunindo-nos, né? Você pode ver pode passar, Nathalie, nas diferentes atividades. A comunidade é, logicamente, um espaço de reunião. A gente se encontra na comunidade, a gente cria e constrói e desenvolve uma comunidade justamente para estar juntos, para compartilhar a vida, para compartilhar a nossa existência numa dimensão mais humana, numa dimensão mais próxima, numa dimensão em que a gente conhece todo mundo, digamos, dentro da comunidade, né? Conhece as famílias, conhece as pessoas, acompanha as crianças que viram adolescentes, depois viram adultos, ou seja, é um contato muito mais próximo e mais profundo, eu acredito, que é o modelo, digamos, que a sociedade atual de grandes cidades urbanas, anonimato, sociedade de consumo, né? A próprias mídias de massa, todo esse efeito, de alguma forma, nos distanciou muito, tanto dos outros como muitas vezes da gente mesmo. Seguimos nos exibindo algumas das práticas, né, que tem ali na comunidade, aí dentro da feira, atividades de agricultura, de hortas comunitárias também, né, hortas orgânicas, aí a feitura da farinha, né, da farinha da macaxeira, da farinha da mandioca, e assim atividades que são o dia a dia da nossa comunidade. Uma comunidade que tem, logicamente, sua escola, sua centro de saúde, mas que, como eu falei, a distância que a gente tem das cidades, de alguma forma, nos permite ainda que a própria comunidade tome algumas decisões, que a própria comunidade possa intervir em algumas situações e a gente tenha uma governança mais próxima na tomada de decisões e na própria resolução de conflitos, que muitas vezes na cidade a gente perdeu esse poder e esse controle. Vamos seguindo.
mais uma reunião, podemos passar essa quantidade de reuniões, e aí mudamos de comunidade, que é a Ecovila, São José, lá de Santa Catarina, mas no mesmo formato. Vocês podem ver que, inevitavelmente, comunidade é reunião, é processo participativo, logicamente também é festa e é diversão, mas tudo sempre buscando que todo mundo participe. E isso parece óbvio ou automático, mas não é, porque realmente o modelo hegemônico, como restou muita participação política, participação de tomada de decisões, etc., muitas vezes a gente mantém um modelo de esperar que é a diretoria, ou que é o órgão de governança, tome as decisões, né? Ou seja, uma posição muitas vezes que para a sociedade hegemônica é confortável, mas que no caso da comunidade é justamente o caminho inverso. A gente tem um processo de reeducação na comunidade para que justamente a participação seja valorizada e a gente entenda que quanto mais a gente participa, vai ter uma possibilidade de ter uma influência maior na vida da comunidade e nos próprios resultados do que está sendo feito. A comunidade na Ecovila São José podemos passar, teve já um formato, digamos, em que ele nasceu com esse cuidado, né, como vemos aí, de ter um plano estratégico, né, que tem uma missão, visão, valores, né, que registra em documentos, desde a origem, desde o começo, vai registrar em documentos o seu propósito, os seus objetivos, os seus compromissos, né? Isso a gente pode, um pouco adiante, talvez detalhar melhor, mas quando a gente constrói uma comunidade intencional, existe um processo que é justamente um processo constituinte, um processo que é de legislação. A gente tem que criar os acordos, além do que a própria lei exige, né, um estatuto, um regimento interno, e no caso de áreas como a nossa, que era uma área que tinha eh, espaço de preservação permanente, um plano diretor, a gente tem que legislar, tem que criar leis. E esse é um exercício que muitas vezes a gente não conhece. Nesse sentido, a comunidade tem a capacidade de promover desenvolvimento de capacidades muitas vezes esquecidas na nossa sociedade. E esse processo é muito rico, porque a gente se compromete realmente com aquilo que está criando, com aquilo que está construindo. São, por exemplo, no caso da Ecovila, esses 3 documentos que foram criados, foi um processo lento, foi um processo bastante demorado, um processo que exigiu de um grupo de pessoas, naquele momento era uma comunidade menor, exigiu muito estudo, muito acompanhamento, muita reunião, logicamente, para chegar nesses documentos, para podermos estar de acordo em como vamos tomar as decisões, como queremos levar adiante essa comunidade, como vai ser a nossa relação entre os membros da comunidade, como vai ser a nossa governança, como vai ser a nossa relação com o território. São todas decisões que precisam ser pensadas, precisam ser estudadas e, principalmente, precisam de processos participativos. A gente, quando começa uma comunidade, às vezes tem uma visão um pouco idílica, né, e romântica de que, bom, estamos juntos, somos todos amigos e vai ser tudo muito fácil. Realmente é um processo muito agradável, mas é um processo que também exige um cuidado especial, porque na medida que a gente vai aprofundando o estudo, a gente percebe que é importante tomar decisões e estabelecer regras e leis e regimentos, etc., estabelecer logicamente de comum acordo, porque isso é a base da vida em sociedade, né, da vida em comunidade. Então, esse processo não é definitivo, muitas vezes tem que ser revisado, muitas vezes tem que ser atualizado, mas sempre tem que ter
espírito de participação, logicamente, e de transparência. Aqui estamos nesta comunidade, que, como eu falei, são 100 hectares, como é uma comunidade que está mais próxima, mais urbana, nesse caso estamos vendo aí a visita de uma escola, né? A escola do bairro pede para levar as crianças, né? Nós temos também professoras dentro da comunidade, residentes na comunidade, então vão porque é uma área muito agradável ambientalmente, né? E porque permite também que as crianças, além de ter um contato com a natureza, tenham também um contato com uma estrutura social diferente, né? A comunidade de Florianópolis, logicamente, tem uma característica bem marcante de ser uma comunidade classe média, né? A maioria das pessoas tem algum tipo de formação, seja técnica ou profissional, mas terciárias, certamente. Ou seja, é uma comunidade que tem um padrão a nível socioeconômico, cultural, bastante equilibrado, bastante homogêneo, diferente da comunidade do Amazonas, da comunidade da floresta amazônica, onde vamos encontrar pessoas desde analfabetos funcionais, né, logicamente de mais de 60 anos, né, não é o caso dos jovens, e vamos encontrar muitas diferenças, pessoas que são que o seu conhecimento é a agricultura, que o seu conhecimento é a medicina da floresta, que o seu conhecimento é a, a sobrevivência, digamos assim, na floresta, o que a gente chama de mateiro, né? Aquelas pessoas que conhecem a mata, que conhecem o mato, ou seja, é uma comunidade com muita mais diversidade desde esse ponto de vista. A diversidade a gente sabe que está até dentro da gente, mas no caso da comunidade do Amazonas é mais perceptível, né? E aqui vemos também esse grupo visitando, né, e fazendo atividades educativas e curtindo, digamos, esse passeio de conhecer e visitar a comunidade. Foi só uma forma assim de ilustrar com algumas fotos, né, para que vocês pudessem ter uma ideia, porque as comunidades, as duas comunidades, especialmente no Amazonas, são comunidades que têm uma complexidade que, se for para apresentar a própria comunidade, precisa de uma exposição exclusivamente para isso, né? Ou seja, por exemplo, a comunidade do Céu do Mapiá, ela foi criada como um sonho desta família, né, que convidou outras famílias, e foi um sonho, então, de um povo, de ter uma comunidade, e quando eles criaram a comunidade, simplesmente disseram, bom, agora nós somos uma comunidade, mas a autoridade pública chegou e explicou para eles que era necessário legalizar isso. Então, gradualmente foram sendo constituídas diferentes instituições, das quais são as 4 principais que podemos definir, são aquelas que têm relação, inclusive, com essas 4 dimensões da sustentabilidade. Porque temos uma parte que tem a ver com a visão de mundo, que nesse caso é a cosmovisão da própria espiritualidade da comunidade. Então, aí temos uma entidade, que é a igreja, é uma entidade religiosa. Nós temos uma entidade que é a responsável da relação com a autoridade pública, né, que é a Associação dos Moradores, que seria algo assim como uma prefeitura dentro da comunidade, né? A própria governança do dia a dia comunitário é nas mãos dessa entidade, que é a Associação dos Moradores da Vila Céu do Mapiá, né? Onde tem um escritório, onde tem uma estrutura ampla de participação, onde tem um conselho ético disciplinar, por exemplo, né? Onde estão justamente um espaço específico para a resolução de conflitos, ou seja, uma estrutura, até pelo número de moradores, que hoje é praticamente de 1.000 habitantes, né? Onde nós temos uma dimensão comunitária e familiar, mas onde já alguns órgãos de governança se fazem imprescindíveis
para o bom andamento, digamos assim, da comunidade. Depois temos uma cooperativa, que teria uma relação mais forte com essa dimensão econômica, né? Uma cooperativa que tem um plano madeireiro, né? Temos madeira certificada com a certificação FSC, é a certificação internacional, e temos um plano de manejo madeireiro, comunitário, tudo dentro das mais rigorosas regras, porque nós estamos dentro de uma unidade de conservação, então nós somos fiscalizados primeiro por nós mesmos, mas também pela autoridade pública, né, pelo ICMBio. E, finalmente, a instituição que eu represento, que é o Instituto de Desenvolvimento Ambiental, o IDARES, Instituto de Desenvolvimento Ambiental Raimundo Irineu Serra, que é o inspirador de todo esse movimento, o mestre Raimundo Irineu Serra. E a gente tem essa dimensão ambiental como a nossa guarda, digamos, né? Então, o que originalmente era um conselho comunitário, hoje são 4 entidades, né? Com 4 diretorias, com 4 conselhos fiscais, com 4 estatutos, regimento interno, com toda aquela documentação e toda aquela burocracia, né? Isso tudo é uma exigência do ordenamento jurídico brasileiro. Não foi nós que criamos, nós tivemos que acompanhar essa necessidade, e hoje, através de que a gente resolveu isso, a gente tem convênios com o governo, tem convênios com esse ICMBio, pode realizar projetos nacionais e internacionais, tivemos permanentemente sempre atividades de desenvolvimento econômico, social e comunitário dentro da nossa ecovila. Eu acho que foi uma rápida pincelada, mas deve ter ficado muita coisa ainda no tinteiro, e aí então vou deixar a Nathalie me contar o que ela quer saber. Legal, bacana, muito bom, Christian, ver assim, né, como você disse, é muita coisa, eu acho que é muita vivência, é muita experiência para a gente trazer em tão pouco tempo, né? Acho que fica até bastante assim denso. Achei bem interessante que você colocou, você trouxe esses dois exemplos que eles são bem distintos, né? Então, assim, apesar de ter algo em comum, que é essa questão de ser uma comunidade intencional, de estar operando nessas três ecologias, né, do ambiental, do social, do cultural, é, mas como você disse, né, a Vila do Céu do Mapiá tem uma história mais longa, né, e já tem gerações de famílias lá, né, e tem um porte muito maior. Quantas famílias são, mais ou menos, ou quantas pessoas? 1.000 pessoas estamos calculando 1.000 hoje, pessoas, né? contando o que a gente chama de colocações, né? Que são as moradas das pessoas mais vinculadas com a agricultura, que não estão diretamente na vila, mas estão Aham. no igarapé, né? No percorrido dos rios que estão chegando perto da comunidade, né? Então, Ah, e que legal. todos têm a comunidade como sede, né? Já tem a comunidade como Uhum. referência, mas os meninos vão na escola da comunidade, etc. Então, nessa área maior de abrangência, podemos considerar esse número de 1.000, né? Um número menor Tá. de famílias, proporcionalmente, porque são famílias maiores, né? Principalmente das gerações anteriores, né? São famílias com maior número de filhos, né? Então, aí provavelmente estamos falando de 150 famílias, provavelmente. Ah, certo. E já na Ecovila São José já eram para 30 famílias, mais ou 30 menos, né? famílias, e famílias menores, né? Famílias Famílias com 2 menores. filhos no máximo, né? É Uhum. outro formato, né? Um formato mais urbano, digamos, né? Sim, então, acho super interessante e eu imagino que tenha particularidades, especificidades desses dois contextos, né? Por exemplo, eu tenho aqui algumas questões, porque eu imagino que haja um motivador, né? Um desejo para que essas pessoas se unam e para construir algo juntas, né? Então, aqui na sua fala, eu vi do que você falou, né, dessa questão de encontrar caminhos alternativos aos modelos dominantes, hegemônicos,
Mas assim, eu queria entender, talvez até, não sei se isso se faz mais presente no caso da Ecovila São José, assim, o que que você acha que mais motiva as pessoas para realmente deixarem a cidade e se proporem a construir algo juntas nesse sentido? Bom, hoje na rede global de ecovilas, ela tem um diagnóstico, né, da sustentabilidade comunitária. E uma das dimensões é a cola. A cola é o que une os membros dessa comunidade, né? E essa é uma referência importante, né? Porque eles estabelecem justamente qual é a força dessa cola, né? Porque uma comunidade é um projeto de longo prazo, né? Primeiro, né? Geralmente é um projeto familiar, né? É um projeto que é constituído por famílias, né? Então são projetos de vida, são projetos que não é um período curto, né? Geralmente um período maior, né? Pode ser um período curto porque também as pessoas às vezes participam das comunidades e em algum momento decidem não participar mais. E isso também é completamente válido, né? A gente por isso tem que ter toda essa estrutura de documentação, né, como é o caso dos estatutos, regimento interno, porque muitas vezes, ou seja, sempre, quando uma pessoa mora num lugar, envolve uma casa e uma casa envolve um patrimônio, né? Então, de que forma a pessoa vai resolver se amanhã ou depois quer, por exemplo, vender a casa, ou quer mudar para outro lugar, ou quer alugar a casa, etc. Então, tudo isso tem que ser contemplado porque são questões que fazem parte, né, do que o devenir, digamos, o devir comunitário vai exigir, né? Esse horizonte de longo prazo, né? De construção de uma experiência de vida, né? Como você falou, que às vezes atravessa gerações, né? Várias gerações, né? Uma questão que eu considero fundamental nessa cola, né? É a parte ambiental, ou seja, o desejo das pessoas morarem num lugar protegido, um lugar que tenha sua própria contato com a natureza mais próximo, né? No caso específico das nossas comunidades, tem um exercício da vida espiritual também, né? Pois são comunidades que têm um perfil, né, de práticas espirituais, né, relacionadas com as plantas, né, medicinais, que tem uma característica também em que as comunidades são lugares privados e coletivos, porque geralmente o que é privado é individual na nossa sociedade, né? Então as comunidades têm esse formato em que é um lugar mais reservado, né? Um lugar onde a gente pode ter, por exemplo, uma além de uma privacidade, a gente pode tomar decisões de uma forma mais autônoma, porque todos participamos da mesma visão de mundo, participamos das mesmas práticas, temos algumas atividades em comum. Então, essa, por exemplo, foi uma das coisas que fez que o fundador lá do Céu do Mapiá escolhesse fazer uma comunidade, porque justamente como ele era uma pessoa muito dedicada à saúde das pessoas, e muitas pessoas vinham na comunidade buscando, ou seja, vinham na comunidade buscando uma questão de saúde, ou uma questão de dependência, ou uma questão desse tipo, ele via que as pessoas recebiam uma cura ou uma saúde forte na comunidade, mas voltavam ao seu entorno urbano e entravam de novo em contato com aquilo que eles sentiam que não estavam ajudando e estava contribuindo para a sua saúde. Então, a comunidade, nesse sentido, é um espaço, é um cenário, é uma paisagem apropriada para a regeneração, para a sustentabilidade, para aquela o tipo de regeneração, o que que nós vamos regenerar já é uma escolha de cada comunidade, né? Vai ser a comunidade que vai escolher e isso está relacionado com a cola, né? Hoje temos comunidades que são, ou seja, Trigueirinho, por exemplo, que é também um espiritualista, tem um conjunto de comunidades, tem comunidades que são
de permacultores, né, que tem relação com como se produz com o meio ambiente, né, entre outras coisas. Tem comunidades veganas, ou seja, tem comunidades Rastafari, Hare Krishnas, e aí vamos, né? Ou seja, a cola pode mudar e muda geralmente, mas o que tem é esse espírito de uma convivência entre pares, entre pessoas que têm uma relação de se considerar iguais entre elas, né? É interessante porque isso tem alguma coisa de regenerar, ou seja, gerar novamente a essência da nossa vida tribal, né? No origem do Homo sapiens, justamente era isso que a gente fazia, né? Se reuniam os clãs, né? A partir de grupos de famílias que tinham uma conexão dada pelo território, geralmente, né? E por vínculos que foram construídos ao longo do tempo, né? Então, nesse sentido, no caso das nossas comunidades, a relação com o meio ambiente e a espiritualidade são os dois elementos mais fortes dessa cola, né? Legal, muito bom. Eu vejo assim na sua fala essa questão, por exemplo, de trabalhar para o bem comum, né? Então, Exato. apesar de ser algo mais reservado, o que se trabalha é o exercício do coletivo, né? Então, por exemplo, por mais que tenha uma propriedade, que haja, né, essa documentação, esses estatutos, esse trabalho comunitário, ele sempre está prezando o que é bom para a comunidade, né? O bom para todos. Me lembra também muito o conceito de comunalidade, né, de Arthur Escobar, que fala dessa questão do trabalhar para o bem comum, né, a comunidade trabalhando para a comunidade, né? E daí, assim, é evidente, assim, acho que é muito, muito importante essa questão de abrir um espaço, né, de se abrir um espaço para o exercício de outros valores, né? Então, Uhum. como você coloca, são pessoas que estão unidas por determinados valores, por determinada visão de mundo e que estão, assim, predispostas a criar algo juntas, né, para viver de fato uma vida mais integral. Acho super legal. Tem várias questões que eu tenho aqui que você meio que já foi respondendo, Christian. Por exemplo, eu tinha muito esse interesse em saber como se dá a organização e a gestão de atividades, mas meio que você já foi dizendo, né? São muitas reuniões, né? Muitos Hum. círculos, rodas de conversa, pelo que eu entendi. Também muitas coisas são acordadas e é, descritas, né, por acordos, por documentos. De certa forma, esses documentos acabam regendo o que pode, o que não pode, né? Isso acaba facilitando, por exemplo, conflitos entre moradores, por exemplo, isso você já vê como uma estratégia para mitigar problemas de conflitos. Quais você imagina que são as maiores fontes de conflitos entre a comunidade, sim? Bom, sim, justamente essa é um pouco o objetivo desses, é um dos objetivos desses documentos, né? E das práticas, né, que a gente faz nas comunidades, né? É uma coisa que é importante ter presente, né, é que assim como as pessoas individualmente, a gente não se conhece espontaneamente. A gente muitas vezes tem que passar por processos de autoconhecimento, né? Tem que passar por processos de diferentes técnicas e diferentes práticas para chegar a se conhecer melhor. As comunidades também não se conhecem. E muitas vezes são necessários processos para que elas se conheçam melhor, né? Então, na comunidade, por exemplo, na Ecovila, a gente fez enneagrama, fez e faz constelações familiares, ou seja, assim como a gente busca se conhecer, a comunidade também precisa se conhecer,
né? Porque muitas vezes a gente não identifica nossas virtudes e às vezes também temos dificuldade em identificar e depois trabalhar as nossas sombras. Então, isso também sucede a nível comunitário. Tudo que sucede a nível familiar, ele sucede a nível comunitário, porque a comunidade é uma família ampliada. Quer dizer, a gente, quando está em comunidade, reconhece, quando está numa comunidade, numa irmandade, e por isso esse nome de irmandade, onde nós ampliamos e passamos a considerar o outro um irmão, aí nós já estamos nessa dimensão familiar. Então, esse irmão, né, é um eu diferente, né? E assim como acontece numa família que tem um filho que é super obediente, mas tem outro filho que é aquele que faz tudo diferente, digamos assim, as comunidades também têm isso. E da mesma forma tem que ser tratado, né? Uma grande diferença que nós temos entre a governança, digamos, hegemônica e uma comunidade é que a comunidade não tem o poder coercitivo, o poder punitivo que tem o Estado. Porque o Estado estabelece as regras e, se você não cumprir, ele vai aplicar ou as multas, né, ou as sanções necessárias, né? E na comunidade, a gente, por isso, constrói os acordos, para não chegar nesse limite, né? A gente, por exemplo, na comunidade, na Ecovila São José, hoje estamos revisando, né? Estamos entrando agora num processo de revisão de estatutos e regimento interno, justamente porque, primeiro, pela necessidade de atualizar, e porque, assim como no nosso ordenamento jurídico, não basta um documento como a Constituição declarar um direito para que ele seja aplicado, para que ele seja reconhecido, né? Porque se todos os direitos que estão na Constituição fossem realmente realizados, nós teríamos outro tipo de sociedade. Então, muitas vezes a gente tem que prever justamente isso, né? Como vamos aplicar esse direito, ou como vamos aplicar essa obrigação, como vamos fazer cumprir esse direito, né? Como vamos fazer que esse direito, essa obrigação se cumpra, e que vamos fazer, e esse é o desafio maior da governança, o que vamos fazer com aquele que não cumpre? Certo, né? É super importante essa questão, bem complexo realmente. E assim, eu imagino, né? Viver em comunidade, como você disse, né? A gente tem o lado luz e o lado sombra, né? Então, mas se trata um pouco dessa questão, né? Da regeneração em todos os seus níveis, né? E do tecido social também, acho que é super importante. E eu tenho também uma dúvida em relação à vida cultural da comunidade, porque muitas vezes a comunidade está num espaço mais reservado, né, mais distante, e eu queria saber como que se dá, né? Quais são as ações, o que normalmente acontece, assim, o que Uhum. alimenta culturalmente a comunidade. Bom, aí nós vamos ter, no caso, digamos, duas realidades bastante diferentes, né? Na comunidade do Céu do Mapear, o que existe, que é uma diversidade maior, mas existe uma, uma intenção de conservar a cultura local, a cultura amazônica. Então, nisso se reconhece uma intencionalidade, né? A gente busca que essa geração, né, de pessoas que hoje estão mais idosas, mas que têm o conhecimento da floresta, que têm o conhecimento das práticas autóctones, né, das práticas nativas, a gente faz um esforço particular para preservar isso e para que, de alguma maneira, não se interrompa esse conhecimento, né? Nisso aí, tem uma observação de um morador que é muito interessante, porque quando eles chegaram ali no território, eles viviam do que a floresta dava. Então, eles tinham que resolver tudo com o que a floresta tem. Não tinha essa opção, né? Hoje a gente passa a ter um WhatsApp para um comércio lá da cidade mais próxima e 2, 3 dias depois pode ser que tenha já essa mercadoria, né? Mas naquele momento se tinha essa necessidade desse conhecimento. Então, todo esse conhecimento, essa cultura local, no caso do Amazonas, a gente
tem um esforço e uma intenção de preservar e de manter, né? Mas depois tem a cultura, digamos, geral, né? Hoje, como eu te falei, nós temos tudo que acontece no mundo fora da comunidade também acontece na comunidade, porque hoje a globalização não só permite isso, senão que estimula isso, né? Então, nós podemos ir em diferentes lugares do mundo e encontrar que as pessoas estão ouvindo a mesma música, por exemplo, vestindo a mesma roupa, né? Hoje, e as cidades estão ficando cada vez mais parecidas umas com as outras, né? Porque existe, digamos, uma homogeneização cultural, né? No planeta a partir dessa globalização, né? Então, cada vez tudo é mais parecido. No caso da Ecovila, São José, em Florianópolis, além das práticas próprias da cosmovisão, temos festas, né? Temos festas juninas, festa de primavera, festas comunitárias, né? Que tem um tema específico a nível coletivo pleno, digamos, da família toda. Mas depois tem as atividades dos jovens, né? Tem as atividades das crianças, né? Tem as atividades que fazem as mulheres, né? Que têm suas próprias atividades no seu reconhecimento, né? E na sua participação, tanto como membros da comunidade, como membros da sociedade no geral, né? A gente tem uma atividade que é muito particular e é que a gente tem um dia isso acontece nas duas comunidades. Tem um dia na semana em que dedicamos à comunidade. Então, no caso de Florianópolis é no sábado e no caso do Mapear na segunda-feira. É o que a gente chama de mutirão. É o dia que a gente deixa as outras atividades e vai se dedicar à comunidade. Então, muitas vezes aí, por exemplo, os jovens se reúnem para fazer alguma coisa, os homens nos reunimos para fazer uma atividade que é de construção, de obra, né, ou de limpeza de uma área, né? As mulheres podem estar dedicadas a outras atividades, né, diferentes de jardinagem, do cuidado das plantas, da zeladoria geral, né, e da manutenção dos cultivos, né, e da plantas medicinais, das flores, etc., das frutíferas, ou seja, e tem atividades que a gente faz todos juntos, né, que você reúne todo mundo e faz coletivamente. Então, a cultura, digamos que tem a mesma diversidade e riqueza da própria sociedade em geral, e ainda agrega o que a gente tem de particular, né? Pelo contexto, né, que tem uma ligação com o meio ambiente, com o desenvolvimento espiritual, logicamente tem manifestações culturais que têm melhor acolhida do que outras, né? Logicamente, né? Então, tem coisas que têm um eco maior do que outras que se contrapõem diretamente ao que a gente crê, né, e do que a gente pratica. Mas a gente vai encontrar as mesmas questões que se encontram nas famílias, né? As mesmas questões, né, da luta dos pais com os filhos e da reclamação dos jovens de que não são entendidos, tudo que passa no mundo também passa dentro da comunidade. Só que tem, como eu dizia no começo, um cenário e uma paisagem mais amigável para a transformação, para a regeneração, para criar uma nova forma de vida, né? Que esteja mais alinhada com o nosso propósito, né? Com o propósito que a própria comunidade estabeleceu e com o propósito que cada um de nós estabeleceu, né? Bacana, muito bom, Christian. Bem legal ver que esse espaço, né, das comunidades, eles tanto servem a uma resistência, né? Resistência de guardar, né, zelar pela cultura local, e também ter essa troca, né? Essa troca em rede, que É. também pode ser muito saudável, né? E acho muito interessante todos esses exemplos. Acho que tem muitas coisas ainda que eu quero conversar contigo, Cristian. A gente segue conversando. Para a gente já ir encerrando, eu trouxe aqui uma pergunta que a Juliana Diniz enviou para a gente.
quais cuidados se ter no início de constituição de uma comunidade para evitar que ela colapse diante dos primeiros desafios? Muito boa essa contribuição da Juliana. Muito obrigado, Juliana. Esse realmente um desafio muito grande. Um comentário, né, depois da emergência sanitária, muitas pessoas começaram a me procurar no sentido de, eu gostaria de morar numa comunidade, eu senti que a cidade não tinha mais nada a ver, e coisas desse tipo, porque esses momentos de colapso social nos trazem de volta a essa possibilidade de viver juntos, né, de viver em comum. Naquele momento, depois da pandemia, eu tive um convite de uma colega da Sociocracia, a Júnia, de fazer um trabalho com comunidades que ela estava fazendo lá na Itália, de pessoas que estavam querendo sair da cidade e ir para uma vida mais rural, em ambientes mais naturais. E uma das coisas que eu valorizei muito nessa parceria com ela é que ela conhecia uma experiência comunitária que tinha fracassado. Ela participou de uma comunidade que se criou e que depois de criada não prosperou e dissolveram. Para mim isso era muito importante porque eu não tive essa experiência. Ou seja, eu participei de 2 comunidades até hoje que as 2 estão vigorosas e continuam funcionando. Ou seja, eu só conheço o triunfo e o sucesso comunitário. E ela conhecia toda essa questão de como, me remeto à pergunta da Juliana, né? Como não tendo alguns cuidados, os obstáculos, né, que existem e vão aparecer, muitas vezes podem desalentar, né? Eu acredito que assim como num processo de autoconhecimento, a gente tem que ir até o fundo, tem que ir profundamente, tem que investigar e tem que ser radicalmente honesto com a gente mesmo, da mesma forma a nível comunitário. A gente tem que ter essa coragem, porque é justamente nesses pilares iniciais onde a gente vai definir uma trajetória de vida, uma caminhada. Como eu falei no começo, é um processo que é demorado. É um processo que é um projeto de vida, né? Então, da forma que a gente enfrenta ele, tem que ser justamente com todos os cuidados e com todo o amor, podemos dizer, que exige algo que estamos fazendo para nós e para os outros, né? Então, uma recomendação muito importante é essa de construir os acordos de forma extremamente participativa. Ou seja, realmente tem que ouvir, tem que ter uma metodologia, eu por isso fui buscar na sociocracia isso, tem que ter uma metodologia que dê voz a todo mundo, né? Que permita que todo mundo se expresse, que todo mundo participe e que dessa forma a tomada de decisões seja realmente coletiva, porque dessa forma a gente tem garantias de ter, se surgirem diferenças, não podemos olhar para o lado, porque aí é onde temos a oportunidade, se surgirem diferenças, se surgirem tensões, né, como diz a própria sociocracia, esse é o momento, é a grande oportunidade de revisar e de evaluar, avaliar, né, se é realmente forte essa cola, né, porque a cola é o que vai nos manter unidos, né. Eu acredito que nas comunidades que eu participei, o sucesso é tão consolidado, digamos assim, com todas as dificuldades que enfrentamos e que enfrentaremos, mas justamente porque os pilares são muito fortes, né? A espiritualidade em cada ser humano é forte, aunque cada um não reconheça, e a relação com o território também é muito forte, né? Então, essas são coisas que justamente nos oferecem uma garantia em relação ao projeto. A profundidade, né, a seriedade e a honestidade com que a gente tratar esses fundamentos, porque a cola é o fundamento
tem uma relação com o fundamento da comunidade. Por que que nos unimos? Né? Isso a gente pode ver até numa relação por fazer um exemplo bem simplório, né? Numa relação de um casal, né? De uma relação amorosa, né? Logicamente, uma coisa é um amor de verão, como a gente diz, e outra coisa é um projeto de vida, né? Tem fundamentos diferentes, né? E dedicação diferente e intencionalidade diferente. A comunidade, independentemente do resultado e do tempo que a gente for ficar dentro dela, tem que ser adotada, digamos assim, tem que ser incorporada como um compromisso existencial, né? É um compromisso existencial, até porque é um compromisso realmente exigente, né? A comunidade é 24 vezes 7. No caso de, por exemplo, no Mapear, que eu, além de trabalhar na instituição, tinha um papel dentro da governança, você tá disponível, né? Tem que estar disponível, porque as pessoas vão te procurar. Se você é um tomador de decisão e um administrador é um tomador de decisão, você vai ser procurado. E se a decisão que você tomou afetou a uma pessoa, ela vai te procurar e vai te pedir a explicação e vai querer que você repare isso. E isso é uma necessidade que a gente, como dentro dessa irmandade que a gente fala, vai atender como a um irmão, né? Essa dimensão humana, essa dimensão familiar, é que nos permite, dentro da comunidade, nós não podemos ser indiferentes ao outro. Se eu hoje estou numa cidade, estou em Montevideo, se eu vou pela cidade caminhando e tem uma pessoa deitada ou sentada na calçada, normalmente eu vou continuar, porque na rua seguinte eu vou encontrar outra e na outra. Então, não vou ter uma possibilidade de dizer, não, vou atender essa pessoa, vou ver o que ela precisa, por que ela está nessa situação. Mas dentro de uma comunidade é impossível passar perante uma situação e não estar comprometido com ela, seja qual for a situação, né? Se uma pessoa, uma família, uma situação, um conflito, uma necessidade, uma carência, independentemente de ser gestor ou não, eu vou ter que me envolver com ela, eu vou ter que participar dela. Então, essa que é a dimensão comunitária, a gente tem que saber e ser consciente. Esse é um dos pontos do que a Juliana perguntou, é que é uma atividade exigente. É uma atividade que exige realmente um compromisso permanente, né? É uma forma de vida. É uma forma de vida. A vida comunitária é uma forma de vida. É um modelo, né? É um modelo que a gente usou e estabeleceu faz muito tempo, né? E que, de alguma forma, com o passar do tempo, né? Tem sido reduzido, tem sido substituído pelo Estado, muitas vezes pelo mercado, mas que eu considero que ela tem uma capacidade de desenvolver, ela tem a condição, melhor dizendo, de desenvolver capacidades que só se desenvolve dentro de uma comunidade. E eu digo, por exemplo, uma inteligência comunitária. Isso que tu falava do bem comum. Quando a gente incorpora a comunidade dentro da gente, a gente pensa no bem comum. Não é possível pensar somente na gente ou na minha família. Eu tenho que pensar no coletivo, tenho que sentir o coletivo, e quando eu penso no coletivo e todos pensamos no coletivo, surge uma inteligência comunitária, surge uma inteligência comum, surge uma capacidade que individualmente a gente não consegue desenvolver. Perfeito, Christian, muito bom. Acho que essa sua fala foi muito significativa, muito importante. Para uma pessoa que queira conhecer mais, entender, até, por exemplo, você tem uma parte também de consultor, né, de especialista. As pessoas que queiram te encontrar, elas podem te encontrar por algum endereço, algum Claro, Instagram, e-mail, você quer compartilhar? claro. Regeneração em espanhol é regeneração climática, porque agora estou no clima, né? @gmail.com, estou ali, e regeneração
Climática também no Instagram, né? Ah, Ali eu perfeito. estou. Perfeito, Christian. Agradeço muito pela sua participação. Acho que foi uma conversa super profunda e rica. Espero que a gente possa continuar dialogando aí, né? Tem muito para aprender contigo ainda. Obrigada e obrigado por quem nos acompanha, né? E tenha um ótimo fim de semana para todos. Muito obrigado, Nathalie, para ti, para Flávia.